Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias, que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrares numa casa, ficai ali até a vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando saíres, sacudi a poeira dos pés, como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei, e a vossa salvação nos concedei. Mostrai-nos, ó Senhor, vossa bondade e a vossa salvação nos concedei, e a vossa salvação nos concedei. Caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Deus nos fala por meio de sua palavra, por meio da liturgia da palavra da Santa Missa. Deus nos comunica a sua palavra de salvação, para que no acolhimento da fé, esta palavra de salvação possa tornar a nossa vida uma bênção do Senhor, para que essa palavra de salvação possa fazer de nós comunicadores da salvação de Cristo ao mundo em que vivemos. Eu sempre fico impressionado como a providência de Deus é maravilhosa, tendo em vista o que nós ouvimos nesse trecho da carta do apóstolo São Paulo aos Efésios, na segunda leitura desta liturgia da palavra. Que providência maravilhosa! O nosso acampamento PHN deste ano de 2024 tem como tema ou santos ou... Ficou fraco. Ou santos ou... Ou santos ou nada. E diz São Paulo, escute bem, meu irmão, escute bem, minha irmã: bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nos abençoou com toda a bênção do seu Espírito, em virtude de nossa união com Cristo no céu. Vejam bem, nós já estamos unidos com Cristo no céu. Mas continua o apóstolo São Paulo:
em Cristo, Ele, Deus nosso Pai, nos escolheu antes da fundação do mundo para que sejamos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Olha a providência de Deus. Nesse acampamento PHN, em que estamos refletindo sobre a nossa vocação à santidade, Paulo afirma de forma muito clara: em Cristo, Deus nosso Pai nos escolheu antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo, nós já fomos em Cristo escolhidos para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar no amor. Meu irmão, minha irmã, antes da fundação do mundo, você já foi escolhido por Deus para ser santo, para ser santa. Diga comigo: obrigado, Senhor. Eu fui escolhido antes da fundação do mundo. Eu fui escolhido em Cristo Jesus para ser santo. As mulheres digam: para ser santa. Os homens digam: para ser santo. Em Cristo eu fui escolhido para ser santo, para ser irrepreensível sob o olhar de Deus, no amor. Eu acolho o Senhor. Eu acolho o Senhor. A vocação à santidade. Eu quero ser santo. Pela vossa graça, Senhor, eu serei santo. Amém. Eu louvo a Deus, louvo muito a Deus, que concedeu ao nosso saudoso Padre Jonas Abib, pai e fundador da nossa comunidade Canção Nova, a coragem, a ousadia, a parresia de desafiar os membros da comunidade Canção Nova no ano de 1991. Hoje pela manhã, na pregação do Padre Roger Luiz, ele fazia menção a este acontecimento, quando veio a falecer o primeiro membro da comunidade Canção Nova, a Isabel Cortez. 1991, na missa de corpo presente, Padre Jonas desafiou a comunidade, dizendo de forma contundente: ou santos ou nada. Desde 1991, a partir dos membros da Canção Nova, Padre Jonas desafiou uma imensa geração de filhos e filhas espirituais, e dessa geração você faz parte, meu irmão. Dessa geração você faz parte, minha irmã. Sim, você faz parte dessa geração. Ou santos, ou santos. Fomos todos escolhidos para a santidade. Eu sei, meu irmão, minha irmã, que quando nós contemplamos, quando nós tomamos conhecimento a respeito da vida dos santos e santas de Deus, por vezes, nós nos sentimos profundamente distantes destes gigantes do céu,
destes homens e mulheres que seguiram com alegria Jesus Cristo e pela ação do Espírito Santo se conformaram a Jesus. Pela força, pela ação da graça de Deus, homens e mulheres, jovens e crianças, idosos, bispos, papas, sacerdotes, consagrados e consagradas, casais canonizados pela igreja, diante desses testemunhos. Nós por vezes ficamos acanhados, nós por vezes nos sentimos distantes, e por isso achamos que a vocação à santidade não é para nós. É pelo contrário, irmãos e irmãs. Desde quando nós recebemos a graça do sacramento do batismo, ali naquele momento, na pia batismal, se inaugurou a nossa vocação à santidade. Portanto, não é motivo de humildade, não é motivo de humildade dizer: não, eu não vou ser santo, não, eu não vou ser santa, eu não vou alcançar a santidade. Não, meu irmão, não, minha irmã. Desde quando você foi batizado, desde quando você foi batizada, ali se inaugurou a sua vocação à santidade. E por isso é mais do que justo, é mais do que justo que você acolha a escolha de Deus, aceite o chamado de Deus, que você assuma com coragem a sua vocação à santidade. A partir desse acampamento PHN 2024, ou Santos ou Nada, quem está assumindo para valer a sua vocação à santidade, levanta a mão. Assuma para valer, levante a mão com coragem. Diga comigo: eu assumo, Senhor, a minha vocação à santidade. Eu aceito o desafio de Padre Jonas Abib, ou santos ou nada, mas eu quero ser santo, Senhor, com toda a humildade e com toda a coragem. Faz-me santo, Senhor, pelo poder do vosso Espírito, que eu seja santo, Senhor. Amém. E vocês sabem muito bem que o desafio do Padre Jonas, ele evoluiu, quando num determinado momento, ele dizia para nós: ou santos, ou santos. Não é, diácono? Apesar de você ser palmeirense, não, né, diácono? Ou santos, ou santos. Você não pode escolher o nada. Você não tem o direito de escolher o nada. Eu e você não temos o direito de escolher o nada. A nossa escolha é pela santidade. Com toda a humildade, com toda a coragem que o Espírito Santo nos dá, a nossa escolha é pela santidade. Porém, irmãos e irmãs, o que isso tem a ver com o Evangelho de hoje? O Evangelho de São Marcos, que nos traz a narrativa do envio missionário dos 12, dos apóstolos, enviados por Jesus 2 a 2 para pregar a boa nova do reino de Deus e para operar as maravilhas de Deus em nome de Jesus. O que isso tem a ver? A nossa vocação à santidade
a escolha que Deus nos fez para sermos santos. O que isso tem a ver com o evangelho de hoje, o envio missionário dos 12 apóstolos? Tem tudo a ver. Irmãos e irmãs, um dos meios de santificação dos cristãos é o engajamento na missão evangelizadora da igreja. Guarde muito bem isso no seu coração. Deus se utiliza do nosso engajamento com a missão evangelizadora da igreja para nos santificar. Nós somos santificados assumindo o nosso compromisso com a missão evangelizadora da igreja. Jesus é o missionário do Pai por excelência. Sim, o Pai das misericórdias enviou o seu Filho Jesus com a missão de salvar a humanidade, com a missão de salvar a humanidade. No entanto, Jesus, ele fundou a sua igreja. Jesus tornou a sua igreja o seu corpo místico. Jesus fez da sua igreja uma igreja missionária, uma igreja evangelizadora. E pelo batismo, eu e você nos tornamos membros do corpo místico de Cristo e recebemos também a unção do Espírito Santo para evangelizar, para anunciar a boa nova de Jesus Cristo, nosso único Senhor e Salvador. A missão da igreja é também minha missão, é também sua missão. E saiba, é no compromisso missionário, é no engajamento com a missão evangelizadora da igreja que nós somos santificados. O Papa Francisco, na exortação apostólica Evangelii Gaudium, alegria do Evangelho, né? Ele traz uma citação, uma reflexão maravilhosa sobre a missão evangelizadora da igreja. Um capítulo da Evangelii Gaudium dedicado à missão da igreja. Porém, vejam bem, eu vou pegar aqui um trecho do número 264 da Evangelii Gaudium, quando o Papa Francisco diz assim: a primeira motivação para evangelizar, escute bem, meu irmão, escute bem, minha irmã, a primeira motivação para evangelizar é o amor que recebemos de Jesus, aquela experiência de sermos salvos por Ele, que nos impele a amá-lo cada vez mais. Com efeito, um amor que não sentisse a necessidade de falar da pessoa amada, de apresentá-la, de torná-la conhecida, que amor seria? Que amor seria? Se não sentimos o desejo intenso de comunicar Jesus, precisamos nos deter em oração para pedir a Jesus que volte a cativar o nosso coração. Precisamos implorá-lo cada dia, pedir a sua graça para que abra o nosso coração frio e sacuda a nossa vida tíbia e superficial.
Meu irmão, minha irmã, a primeira motivação para evangelizar é a convicção de que somos amados por Jesus. Eu pergunto para você, meu irmão, eu pergunto para você, jovem PHN, você tem consciência de que Jesus lhe ama, de que Jesus ama verdadeiramente você? Você tem consciência do amor redentor de Jesus por você? Diga comigo: Senhor Jesus, revela ao meu coração o quanto sou amado por Ti, pelo poder do Espírito Santo, pelo derramamento do Espírito Santo. Revela ao meu coração, Jesus, o quanto sou amado por Ti, e dá-me a graça de levar este amor, de levar essa experiência de amor e salvação aos meus irmãos e irmãs, sentindo-me amado, que eu possa levar o amor de Jesus, que eu possa falar da pessoa amada, que eu possa comunicar o amor de Jesus aos meus irmãos e irmãs. Eu quero, Senhor, ter consciência profunda de que sou amado por Jesus. Amém. Eu pergunto para vocês: o jovem PHN se santifica na oração, sim ou não? O jovem PHN se santifica na participação da vida sacramental da igreja, sim ou não? O jovem PHN se santifica no engajamento das atividades evangelizadoras da igreja, sim ou não? Olha uma coisa bonita que o saudoso São João Paulo II nos ensina, numa encíclica, num documento que João Paulo II dedicou também ao tema da missão. O documento se chama A Missão do Redentor. A Missão do Redentor. No número 2 desse documento, da encíclica A Missão do Redentor, João Paulo II diz assim: a missão evangelizadora renova a igreja. A missão evangelizadora revigora a igreja na fé, revigora a igreja na sua identidade de corpo místico de Cristo. Agora prestem atenção, preste atenção. Olha o que ele diz: é dando a fé que a fé se fortalece. Repita comigo: é dando a fé que a fé se fortalece. Quem crê aqui, levanta a mão. Quem crê aqui, diga eu. Creio. Agora, você só crê para você? Ou você também crê para os outros? Para os outros. Repita comigo: é dando a fé que a fé se fortalece. Como é que você tem dado a fé, meu irmão? Como é que você tem dado a fé, minha irmã? Por isso, nós evidenciamos que Deus nos santifica quando, pelo testemunho da vida,
quando, pelo engajamento com as atividades evangelizadoras da igreja, quando corajosamente nós entregamos a nossa vida a Deus, para realizar na comunhão com a igreja uma missão evangelizadora. Meu Deus do céu, a nossa igreja, ela é muito rica em suas atividades evangelizadoras. É liturgia, é pastoral, é catequese, é ministérios da pregação, de música. São as diversas vocações missionárias, religiosas, o sacerdócio ministerial. Quantas e quantas oportunidades eu e você temos para nos santificar no engajamento com a missão da igreja, no engajamento com a vida missionária da igreja, no engajamento com a missão evangelizadora da igreja. Pergunto para vocês, quando Jesus enviou os 12 para evangelizar, para anunciar a boa nova de Cristo, como é que esses 12 foram? Cada um para o seu lugar, cada um para uma parte da terra, sim ou não? Não. Como é que eles foram? Não escutei. 2-2. Empate. 2-2. Por quê? 2-2. Não seria mais fácil cada um ir para o lugar? Não seria melhor cada um evangelizar num canto? 2-2 por quê? A força da evangelização, a eficácia do anúncio da boa nova de Cristo está na comunhão com a igreja. 2-2 fala da comunhão da igreja. Um outro meio de santificação é nós perseverarmos na comunhão com a vida da igreja. E sobre isso, o Papa Francisco também reflete num documento que ele escreveu sobre o chamado à santidade no mundo atual. Gaudete et exultate. Gaudete et exultate. O chamado à santidade no mundo atual. Olha o que diz o Papa Francisco, meus irmãos e irmãs. É muito difícil lutar contra a própria concupiscência e contra as ciladas e tentações do demônio. É muito difícil lutar contra o mundo egoísta se estivermos isolados. A sedução com que nos bombardeiam é tal que, se estivermos demasiado sozinhos, facilmente perdemos o sentido da realidade. Facilmente perdemos a clareza interior e sucumbimos. Evangelizador que quer sair por aí evangelizando sozinho, corre um grande risco de sucumbir, porque o combate espiritual não é fácil. Porém, continua o Papa Francisco, a santificação é um caminho comunitário, que se deve fazer 2-2. O reflexo disso, nós temos em algumas comunidades santas. Em várias ocasiões,
a igreja canonizou comunidades inteiras que viveram heroicamente o Evangelho ou ofereceram a vida, ou ofereceram a Deus a vida de todos os seus membros. De igual modo, há muitos casais santos. Tem casal aqui no PHN 2024? Levanta a mão os casais. Cadê? Olha aí, bonito. De igual modo, há muitos casais santos, onde cada cônjuge foi um instrumento para a santificação do outro. Escute bem, São João da Cruz, Frei Gilson gosta muito de falar de São João da Cruz, não é isso? São João da Cruz dizia a um discípulo: estais a viver com os outros para que te trabalhem e exercitem na virtude. Você está a viver com os outros é para que os outros te trabalhem e te exercitem na virtude. Um meio de santificação é a vida fraterna em comunidade. Repita comigo: um meio de santificação é a vida fraterna em comunidade. 2 a 2. Evangelizar 2 a 2. Porque o anúncio do Evangelho precisa ser confirmado pelo amor fraterno. O testemunho do amor fraterno. Irmãos e irmãs, o jovem PHN se santifica quando ama sinceramente os irmãos que precisam de ajuda, precisam de apoio, irmãos que precisam de solidariedade, irmãos que precisam de perdão e misericórdia. Nessas virtudes vividas pelo jovem PHN, cada dia ele vai crescendo em santidade. Todos nós sabemos que no próximo ano, em 2025, a igreja viverá um ano jubilar. O Santo Padre, o Papa Francisco, convocou toda a igreja para viver um jubileu da esperança. Peregrinos da esperança. O jovem PHN se santifica, comprometendo a sua vida com a missão de semear pelo mundo afora esperança. Em meio às tristezas da vida, em meio às guerras, brigas, partidos e divisões, em meio às injustiças e solidão, o jovem PHN se santifica como missionário da esperança, lutando contra todo o mal do pecado, rejeitando todo o mal do pecado, em comunhão com a igreja de Jesus. Irmãos e irmãs, vamos crescer em santidade, comprometendo a nossa vida com a missão evangelizadora da igreja. Ou santos, ou santos, ou santos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.